Fora de onde? Uma palestra performance sobre a problemática do lixo. No corredor de entrada do Ponto de Cultura Quintal Garatuja, uma parede amarela. Ela entra em cena com a boca pintada de cor preta, segurando uma vassoura. Olha pra gente e diz: Olá! Pode chegar que já tá começando. Isso aqui é uma performopalestra ou uma palestra performance. É um convite poético ao pensamento. Eu convido vocês a viajarem comigo pela problemática do lixo. Essa coisa nojenta e inevitável que eu fiz e sigo fazendo e que não some como mágica quando eu coloco dentro do saquinho descartado na porta de casa. Afinal, quando eu jogo alguma coisa fora, eu jogo fora de onde? Afinal, quando eu jogo alguma coisa fora, eu jogo fora de onde? Eu jogo fora de onde? Para devanear sobre essa pergunta, nós vamos poder conversar com uma dona de casa, uma vovó, uma pesquisadora e esta figura aqui que lhes recepciona. Todas essas personagens serão feitas por mim, a atriz pesquisadora, que também farei esta personagem aqui, a rubrica, com alguns comentários. Eu vou tentar descrever as imagens centrais, tentar localizar o público que me ouve, mas que não me vê ou que me vê pouco. Então fica o convite para nos demorarmos na apreciação das imagens. Ela está usando um batom preto e segura uma vassoura. Pegamos emprestadas algumas características de uma deusa da Mesoamérica para construir esta personagem. Ela vai nos ajudar a conectar com tempos outros, além da nossa contemporaneidade. Ela percebe o passado longínquo e o futuro. A boca pintada de preta simboliza o betume, primo do petróleo, que é a matéria já decomposta, rica em energia. Essa é a nossa deusa da imundície, da sujeira. Ela come a sujeira e a transforma, purifica. Ela é também uma deusa ou uma santa relacionada ao parto e à fertilidade. Aquela a quem se procura no momento em que se deseja gerar e parir com saúde. Simbolizando a transformação da matéria, ela é como o processo de reciclagem ou de compostagem. Essa imagem que recepciona vocês aqui hoje é um convite a pensar em nossos descartes como matérias ricas, que geram riquezas. Vamos entrar? Entramos em uma cozinha de azulejos amarelos. Aparece a dona de casa, de coque no cabelo e usando um avental. Oba! Pode chegar, vamos chegando. Eu tô lavando aqui uma loucinha. Não tem problema não, né? Mas não tem problema, a gente vai conversando enquanto eu vou lavando. Tá bom? Não vai ter crise, não. Sabe o que eu acho? Que até vai ter a ver essa loucinha aqui que eu tô lavando com a conversa que a gente vai ter, esses recicláveis aqui, eu acho que vai acabar tendo a ver. Ai, gente, esqueci de me apresentar, louca. Olá, muito prazer, eu sou a dona de casa. Veja bem, não as donas de casa, só uma delas, tá bom? Outro dia eu tava aqui, fazendo isso, lavando uma loucinha, aí eu virei pra uma amiga minha e falei assim: ô amiga, joga não sei o que lá fora pra mim, por favor? Aí ela virou pra mim e falou assim: mas amiga, fora de onde? Falei: ai amiga, não sei, bota o negócio no saquinho aí, depois eu jogo fora. Ela: mas amiga, fora de onde? Eu falei: ai amiga, eu não sei, a gente bota na rua. Começa a se dar conta. O pessoal passa, pega e leva. Mas leva pra onde, amiga? Eu não sei, amiga. Na verdade, eu não sei. E desde que a gente começou a conversar sobre isso, que a gente começou a pesquisar pra onde iria o saquinho de lixo depois que ele saísse de casa. E desde que a gente teve essa conversa, eu vou falar pra vocês que comecei a perceber que se eu lavar, secar, até armazenar um pouco dos meus recicláveis,
Eu sempre encontro alguém que tem interesse no meu lixo. Mas sempre, mas toda vez. Eu posso levar ali na cooperativa, ou posso deixar aqui no Ecoponto, que é mais perto de casa ainda que a cooperativa. Porque assim, hoje em dia não passa aqui a coleta seletiva da prefeitura, né? Nem da empresa lá que fechou com a prefeitura. Mas sempre passa a pessoa querendo pegar o reciclável aqui na porta de casa. Então também posso deixar com as pessoas independentes, assim, catadoras independentes. Agora, se eu entrar em aplicativo, o pessoal vem de carro buscar o reciclável aqui em casa. É impressionante. E eu fico chocada toda vez que eu me dou conta que o meu lixo é a fonte de renda de algumas famílias. Ela pensa em silêncio, enquanto enxaga o pacote de plástico que há poucas horas embalava seu alimento. Que não é exatamente o lixo que é fonte de renda, porque o lixo é fonte de despesa, de doença. Mas ela pensa também que sua atitude, ao separar aquele saquinho que será descartado, o transforma em resíduo. E que aí sim pode ser chamado de fonte de renda. Ela pensa até que a palavra lixo poderia ser um palavrão. Pensa que lixo não deveria existir. Nossa, que sociedade mais estranha a gente vive, achando que vai jogar alguma coisa fora. Daí que surge a súbita vontade de lhes fazer um convite inusitado. Ô pessoal, vocês querem dar um passeio de balão? Vamos dar um passeio para continuar falando disso? É um balão que a gente pega aqui na porta de casa. Vamos dar um passeio de balão? É um balão grátis que a gente pode pegar aqui na porta de casa, vamos? É o balão do Google. Na verdade ele não é grátis, tá? É que eu ainda não sei dizer o preço. Mas, já que a gente já tá aqui mesmo, nessa plataforma mesmo, né? Então, vamos aproveitar. Vamos, assim, agora nos organizar para subir no balão, tá bom? Então, ó, nós vamos nos organizar, a gente vai subindo aos poucos, tá, gente? Então, primeiro você, depois você. Agora, imagina que a gente tá, todo mundo aqui dentro daquele cestinho do balão. Ainda nós estamos aqui no chão, na porta de casa. Na tela agora aparece a imagem que o Google tem daqui da rua. Nós vamos ver a partir de agora, por um tempinho, as imagens dessa plataforma. Então vamos começar agora a nossa pequena viagem de balão. Espero que vocês estejam confortáveis. Primeiramente, nós vamos subir. E daqui do balão a gente consegue enxergar a cidade. Olha lá. Tem um pontinho marcado no mapa, escrito Ponto de Cultura Quintal Garatuja, que é onde que a gente estava. E a gente começa agora a ver a vizinhança, ó. Começamos a enxergar aqui esse rio, o Ribeirão do Pissarrão. É um córrego que vai desaguar lá no Rio Capivari, da bacia do Rio Tietê. Vamos sobrevoar um pouquinho a cidade, margeando esse rio. Enquanto isso, a gente pode ir conversando, né? Sabe, essa pergunta fica ecoando aqui pra mim. Fora de onde? Essa pergunta que a minha amiga fez lá atrás me faz pensar sobre muitos assuntos. Tá, beleza, jogamos fora. A gente sabe o que isso significa, tudo bem, tranquila. Mas onde é esse fora? Vai para qual lugar? Fisicamente mesmo, vai para onde? O que acontece com os descartados? Quais as histórias de futuro dos descartados? Então eu queria levar vocês para dar uma olhadinha nesses ondes, que são os foras. Então, seguindo aqui as margens do Ribeirão do Pissarrão, agora nós já nos afastamos um pouco da parte mais central da cidade, já aqui não tem avenidas tão grandes, e aqui a gente já consegue ver um pouco mais de vegetação em volta do rio e tal. Opa, olha ali embaixo, uma mineradora. Oba, boa tarde. Bom? Daqui do balão nós vemos um grande buraco no chão. É uma mineradora. Olha, que buracão fundo, né?
Quanta brita deve ter saído daqui para tapar o chão da metrópole com asfalto. Ah lá o buracão. Atravessando a rodovia, a gente chega em um aterro sanitário desativado. Aqui foi o primeiro aterro da cidade de Campinas, que fica no estado de São Paulo, que fica no Brasil. Esse aqui é o Aterro Santa Bárbara, que funcionou de 1984 até 1992. Vamos tomar um instante para observar esse fora? Agora vamos seguir pelo córrego do Pissarrão. Mais um pouquinho e chegamos na continuação dessa história. Quando o aterro Santa Bárbara foi desativado, o fora virou aqui, ó, o aterro Delta A, que ficou na ativa por muito tempo e foi fechado. Vamos perceber um pouco esse fora aqui? Esse espaço é o fora daqui da cidade desde 1992. Já atingiu a sua capacidade máxima mais de uma vez, mais de 2 ou 6 vezes. Esse é um espaço que centraliza a organização dos resíduos da cidade. Aqui do lado, ó, também margeando o Pissarrão, tem um outro tipo de fora, que é para onde vêm os resíduos da construção civil. E aí, muitos desses materiais, se encaminhados sem contaminação, quer dizer, sem ter outros tipos de resíduos misturados com os resíduos da construção civil, ele pode ser reciclado e se transformar em matéria-prima de novo. Isso acontece aqui, ó, na usina de reciclagem de materiais de Campinas. Mas o último saquinho de lixo que saiu daqui de casa veio parar aqui, ó, no aterro de Paulínia. Aqui está aterrado o último saquinho de plástico descartado daqui de casa. Aqui mesmo, nesse fora aqui. Esse fora aqui é uma propriedade particular. Não é da cidade e nem fica em Campinas. Fica em uma cidade vizinha chamada Paulínia. E antes disso? Antes de ter aterro sanitário aqui em Campinas, teve um lixão, conhecido como Lixão da Pirelli. Pelo que entendi, foi o primeiro local destinado especialmente para depósito de lixo. Um lugar escolhido, definido, um fora bem determinado. Fora do quê, né? Hoje a cidade ocupou todo o entorno do antigo lixão, que ainda é um problema ambiental e que é cheio de problemas de contaminação ao seu redor. Teve também um outro lixão na cidade, que pelo que eu entendi era chamado de Lixão Taubaté. Eu não tenho certeza da localização dele, mas eu suponho que fosse por essa região aqui, ó, do lado desse hotelzão top e dessa marcação aqui no mapa de Pipódromo. Parece que aqui era uma fazenda e que o dono da fazenda ofereceu para a prefeitura para receber os descartes da cidade. Eu acredito que tenha sido entre meados dos anos 90 até o começo dos anos 2010, por aí. Ouvi falar que aqui é bem pertinho de uma nascente e que esse lixão foi fechado pelo prefeito Toninho, que foi assassinado durante a sua gestão aqui na cidade de Campinas. Também ouvi falar que quando o Taubaté foi fechado, que abriram o Delta A. Agora eu não tenho certeza dos detalhes históricos para contar para vocês. São informações bem difíceis de encontrar, tá? Aliás, vocês sabem a diferença entre lixão e aterro sanitário? O lixão, gente, é uma forma inadequada de disposição, sem critério sanitário, sem preocupação ambiental e tal. Enquanto os aterros sanitários são locais de destinação segura. Aí sim, com impermeabilização do solo, controle da quantidade de resíduos dispostos, tratamento dos subprodutos como o gás metano, chorume e outras regras, muitas regras. São foras bem diferentes, né? Os aterros e os lixões. Mas nenhum deles é um fora de fato.
são sim pedaços de solo para onde nossos descartados são encaminhados. Nenhum dos dois é também o melhor destino para os nossos resíduos orgânicos, que podem ser compostados, ou para os nossos resíduos recicláveis. Nos aterros sanitários, deveríamos dispor somente o que chamamos de rejeitos, quer dizer, aquilo que não é reciclável via compostagem ou pela transformação industrial. E antes? Antes ainda. Lá no final do século XIX, o lixão, o vazadouro da cidade era aqui, ó, onde hoje é a Praça Carlos Gomes. Esse lugar era uma área alagada, pantanosa. Já era um pouco afastada das ruas centrais e o povo jogava os seus descartados aqui. Seus descartados, claro que não eram copinhos de plástico, né, gente? O plástico ainda nem existia. Isso foi antes da noção de germe se popularizar. Hoje a praça é assim, nem um pouco alagada, no centrão da cidade, cheia de árvores enormes e um coreto. Aqui já foi um fora também. Mas então essa pergunta, fora de onde, também leva a gente a um outro tipo de viagem, que é sobre os caminhos sistêmicos para a resolução desse problema gigante que é, não tem fora para jogar, as coisas estão aqui, a gente vive gerando lixo, o que nós vamos fazer? Agora o nosso balão vai subir bem alto até se transformar num satélite e a gente vai ver o planeta Terra todinho. Convido vocês a nos aprofundarmos mais sobre essa dimensão sistêmica do problema. Exercitar esse olhar global para a problemática do lixo. Talvez vocês possam me ajudar a enxergar dispositivos forma-conteúdo para encarar essa crise. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo. O nosso balão agora vai começar a baixar. Descer, até chegar numa cidade no litoral do estado de São Paulo. Chegamos em Cananéia, próximo ao Mar Pequeno. Vemos no mapa a marcação Sambaquis, em meio a uma área verde. Aqui, em volta dessa região, há vários sambaquis. Eles são portais para voltarmos no tempo. Vem, vamos entrando. Cuidado com as conchas, gente, elas podem cortar os pés. Aqui também tem pedaços de ferramentas, ó, restos de cozinha, ossadas de animais, inclusive de humanas. Tá, então vamos fazer assim, ó, para ajudar a preservar esse patrimônio arqueológico, vamos sobrevoar de balão mesmo, sem pisar nem mexer em nada, ok? Voltem pro balão, por favor, gente. Agora na tela aparece uma ilustração que foi feita para um projeto de divulgação científica para crianças. Nesse desenho a gente consegue ver um morro, assim como se fosse um monte, de uma cor meio amarronzada, acinzentada, com desenhinhos em branco, representando ossadas de peixes, ossadas humanas, ossadas de outros animais que eu não consigo identificar, conchas, caracóis, também alguns instrumentos como pontas de flecha e etc. Então, podemos agora imaginar um amontoado de conchas, que a princípio se percebe como um monte mesmo. Vamos imaginar um monte bem grande, coisa de 30 metros. Isso daqui são registros de vidas aqui na vizinhança de coisa de 1.500 a 4.000 anos atrás. Estudando esses restos de cozinha, esses rastros de rituais fúnebres, esses amontoados de conchas que foram dispostos dessa forma propositadamente, se pode perceber sobre a cultura humana desse tempo que remonta à pré-história. Mas também se pode estudar aspectos geológicos e ambientais. Se trata de uma alteração de propósito no solo, que nos remete a um tempo antigo. Enquanto na Europa aconteciam as histórias que depois foram contadas por Homero,
Aqui no Brasil, já havia gente organizando essas pilhas, esses amontoados de conchas, lidando com seus foras e seus dentros de formas que hoje só podemos criar hipóteses para poder contar essas histórias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio de balão pelo espaço e pelo tempo. E agora eu vou deixar vocês de volta lá no Garatuja. Aqui, a recepcionista de balão se despede de vocês. Até a próxima. Entra em cena uma contadora de histórias, uma avó. Ela está sentada. Em sua frente há uma mesa com pedacinhos de garrafas PET cortadas e queimadas. São partes de algo que ela está construindo. Ela usa uma longa trança no cabelo e vestido azul com flores brancas. Que beleza esse passeio de balão, né? Muito bom. Bom pisar em terra firme de novo também. Eu gosto, adoro. Não, mas eu tô brincando, eu adoro esse assunto, é muito interessante. Todos esses foras, que são ondes, que a gente sobrevoou de balão, são lugares que nos contam muitas histórias. Dizem, por exemplo, que você pode conhecer uma pessoa fuçando no lixo dela. Não, mas não é bem isso. Não é bem isso, porque o sambaqui, não é que o sambaqui era o fora daquelas populações. Diz que o pessoal dos sambaquis viviam em volta dos sambaquis, ou até mesmo em cima daqueles montes. Então, é um fora que também é dentro. Mas os sambaquis, até hoje em dia, são lugares que têm muitos restos. Claro, o lixo do pessoal do sambaqui era muito diferente do nosso aqui do antropoceno, né? Houve uma pergunta da plateia. Não, tá. A mocinha vai explicar o que é antropoceno depois, tá bom? A mocinha explica do antropoceno, tá bom? Outro dia eu tava lendo um livro muito bacana, um livro que chama História do Lixo, da limpeza urbana, como que é? Lixo, a limpeza urbana através dos tempos, é o nome do livro, que diz que desde a pré-história, parece que já tem populações que queimam o seu lixo. Por que o pessoal supõe que já se queimava o lixo há tanto tempo? Parece que faz muito tempo que nós não gostamos de conviver com fedor. Fedor. Ela acende o incenso, porque ela mesma também não gosta de fedor. Agora sim, pessoal, essa solução de queimar o lixo, solução do pessoal da pré-história, já não dá para usar aqui no antropoceno, tá bom? Já não serve para o antropoceno queimar o lixo, a solução da pré-história, tá bom? Aparece em cena uma placa escrito Brasil contra a incineração de lixo. Incineração queima dinheiro público, queima renda, prejudica a saúde, o ar limpo está em risco, incineração desperdiça energia. Agora, se quiser contar a história da Idade Média, da Europa, que o pessoal adora contar essa história, ou até mesmo das cidades brasileiras, quando elas começam a se formar aqui no Brasil e tal, como elas são hoje, vai ter que falar que era tudo uma nojeira, né? A meleca, sonhaca, tudo misturado, um fedor desgraçado. Até que assim, lá para o século XIX, final do século XIX, o pessoal começa a sacar, a perceber a vida dos germes, que são esses mini seres que vivem em nós, nas coisas, nas trocas e tal. Então, quando o pessoal começa a perceber a vida dos germes e percebe que o lixo tem a ver com esses mini seres, cidades, né, começam a separar o lixo. Então, gente, tem que jogar as coisas fora sim, tá? A mocinha faz esse vídeo aqui falando, fora de onde? Que não tem fora para jogar as coisas. Mas não é para querer desmistificar nada, não. Tem que jogar as coisas fora sim, tá? Até as formigas tem um buraquinho lá
do formigueiro que joga o resíduo, que é separado do buraquinho da comida. Mas tem que encaminhar, senão o quê, gente? Vai virar tudo aqui um grande lixão. Ai, essa história de lixão me lembra uma outra. Teve uma época no Brasil, nos anos 90, que tinha tanta criança vivendo no lixão, do lixão, que teve uma campanha internacional que chamava Criança no Lixo Nunca Mais. Agora eu apareço sentada, com araras de figurinos atrás de mim. Agora eu sou uma pesquisadora. Os lixões foram cenários de problemas seríssimos no Brasil durante muitas décadas. Muitas famílias e crianças viviam nos lixões e procuravam ali entre os dejetos algo que pudessem comer ou que pudessem vender. Houve um movimento nacional com alianças internacionais para atuar sobre essa realidade. E assim, a gente pode dizer que teve pequeniníssimos avanços na questão da gestão adequada dos resíduos, porque houve o fechamento de alguns lixões, e que a gente teve avanços até consideráveis, com muitas crianças saindo do lixão e indo para a escola. Se dá conta. Na verdade, isso foi antes do fechamento das escolas por conta da pandemia. Dos anos 90 para cá, a gente viu as cooperativas surgirem e se fortalecerem, com muita luta e trabalho. Inclusive o Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclado, o MNCR. A pesquisadora aparece agora em um camarim, se olhando no espelho. As catadoras e catadores realizam um trabalho fundamental para a continuidade desse nosso estilo de vida aqui. E a triste realidade, que ainda acontece nas nossas cidades em 2021, é que esse trabalho é invisível. E quando é visto, é desvalorizado, é considerado indigno. É urgente que esse trabalho de coleta e triagem seja valorizado, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico. É isso mesmo. É urgente que as pessoas recebam pelo serviço de coleta e triagem, e não só pela venda dos materiais, não. Entra em cena a mitológica, aquela que nos recepcionou no início. Vocês do futuro têm um problema sério, que é a mudança no perfil dos resíduos. A gente antes tinha que lidar com matéria orgânica, até ferro, metal, mas esses que a gente tirava da superfície. Agora vocês cavam, buscam no fundo da terra aquilo que está protegido por camadas e camadas de solo, para transformar com sua magia industrial em produtos descartáveis e depois jogar fora. Mas que bobagem! Fora de onde? Inspiração em palavras do indígena Yanomami Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu. A pesquisadora. Justamente, hoje em 2021, há um movimento internacional de pessoas de várias áreas do conhecimento que dizem que nós vivemos em uma era geológica chamada Antropoceno. Antropoceno, Capitaloceno, outros nomes estão sendo cogitados por aí. Esse termo mesmo está em disputa. Mas o que nos interessa aqui é perceber que essa produção em escala industrial dessas matérias que são feitas a partir da extração de materiais do fundo da terra impacta o próprio solo. Não é tão difícil de entender se a gente imagina um prédio. Imagina um prédio. Se ele está de pé, feito de plástico, metal, concreto, não sei o quê, ele impacta o solo. Se ele desaba, se a gente picota ele impacta o solo. Ele deixa uma marca, uma pegada, um rastro naquele solo. Por isso esse movimento de dar a ver que a ação industrial humana nesse modelo que nós vivemos aqui marca uma nova era geológica.
Porque justamente as eras geológicas são contadas observando as camadas do solo. Tem muito papo sobre isso, tá, gente? Isso é só uma pequena introdução, só porque a vovó me pediu lá atrás pra falar disso. A pesquisadora aparece no camarim se olhando no espelho. Tá aí, um problema contemporâneo. A gente tem que cuidar de resíduos, cada vez em maior quantidade, composto por materiais que levam séculos para se decompor. Não adianta mais encaminhar para longe das cidades, não. A pesquisadora volta para seu local de fala pública, à frente dos figurinos. Em 2010, nós tivemos a aprovação da Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que institui uma série de obrigações para os poderes públicos e para as indústrias na gestão dos resíduos sólidos. Eu poderia aqui ler alguns trechos da lei na íntegra, e aí cada qual não entende do seu jeito. Mas eu vou só falar de alguns pontos bem específicos dessa lei. Essa lei apresenta regras para a gestão dos resíduos sólidos das cidades, para que haja a disposição final ambientalmente adequada, respeitando a hierarquia de não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e então tratar o resíduo. A lei também estabelece responsabilidades para as indústrias com os resíduos gerados pelos seus produtos, que precisam voltar para a cadeia produtiva pela logística reversa. Outro ponto fundamental que eu gostaria de destacar aqui é a presença de catadoras e catadores no texto da lei. A categoria é mencionada 11 vezes, legitimando o reconhecimento do papel estratégico da categoria organizada em cooperativas. A dona de casa diz: As catadoras e catadores, há décadas, são a base da logística reversa aqui no Brasil. Ixi, ô dona pesquisadora, eu falei mais uma palavra esquisita. Explica aí pro pessoal o que é logística reversa. Logística reversa é o caminho de volta do material descartado que se torna matéria-prima novamente. Só que assim, para isso acontecer, é preciso que ele caminhe da fonte geradora. Aqui em casa é um exemplo de fonte geradora. Isso. É preciso que esse material descartado retorne para a indústria. Então, como faz? De quem é a responsabilidade? Não é só da nossa amiga dona de casa, não, apesar dela ter responsabilidade também. Mas é principalmente do poder público e da indústria que produziu aquele descartado. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz essa responsabilidade para a empresa também. Então, a empresa que produziu determinado produto é responsável por ele até a sua destinação final. Assim, esse processo de levar da casa da dona de casa até a indústria é a logística reversa. E é um processo que envolve profissionais de diversas áreas. Agora aparece a dona de casa mostrando seus recicláveis. Bom, gente, voltando aqui para minha pia, ó, é só uma questão de você pegar o reciclável, passar uma aguinha nele, não precisa ser assim aquela limpeza, tá? É só mesmo para separar o orgânico, o rejeito do que é reciclável. Aí eu deixo secar aqui mesmo, mas você, claro, você bota onde você quiser, tanto faz. Depois eu armazeno aqui, ó, nesse balde com tampa, tá vendo? Aí aqui eu armazeno um tanto para depois eu levar para reciclagem. Separar o reciclável do rejeito e do orgânico é uma pequena grande coisa que a gente pode fazer sim, tá? Hoje, por exemplo, nunca que eu vou jogar uma latinha ou uma garrafa PET junto com papel higiênico sujo. Pra mim hoje, essa é uma imagem de nojeira, de desrespeito mesmo, sabe? E depois que você começa a separar, a hora que você vê separadinho os seus materiais, nossa, é como uma coisa bonita. É bonito mesmo, sério, é bonito. Isso é o que a gente chama de separar na fonte geradora. O que é orgânico, com o que é orgânico, o que é reciclável, com o que é reciclável, o que é rejeito, o que é rejeito. E o que é orgânico, a gente pode inclusive compostar em casa. Esse é um assunto bonito também.
Assunto para outro papo. Outro dia a gente conversa de compostagem. Entra em cena a mitológica, aquela que nos recepcionou no início. Ela está de lado, segurando um saco cheio de matérias descartadas. Um saco de plástico, ao mesmo tempo azul e transparente. Ela o segura na altura de seus olhos. Podemos ver que dentro há matérias descartadas limpas e secas. Restos, rastros do consumo de uma família. Tão acostumada a nos ouvir chamando nossos resíduos de saco de lixo, ela repete essa expressão. Ela olha para esse saco como quem diz: ser ou não ser? Olho para o saco de lixo. Medito sobre a matéria. Para onde vai a partir de agora? De onde veio e para onde vai? Meditar sobre o lixo é uma forma de reverenciar a matéria, o tempo geológico da Terra, o tempo do plástico, do betume, milhões de anos. A arqueologia dos sambaquis, milhares de anos. Quais serão as histórias dos descartados? E pra você também que esse papo de meditar sobre a matéria não cola. Pra você que também não quer ser ecomártir. Nós que não queremos ser ecomártires. A gente precisa entender que os descartados, os resíduos têm valor de venda. E pra gente que também não quer ser ecomártir, a gente que também não consegue abrir mão do conforto que essas matérias nos trazem, a gente precisa começar a reciclar agora. Porque as matérias-primas, elas não são infinitas. Agora a atriz pesquisadora aparece com o cabelo um pouco diferente, bem volumoso assim nas laterais. Ela aparece sentada no camarim, de frente para o espelho. Eu arranjei um demaquilante que é muito bom. Sabe, às vezes você tá com aquela maquiagem pesada, sabe? E ele é muito bom. Você passa ele, na hora já some a maquiagem. Você passa o demaquilante, a maquiagem sai na hora. Conforme ela passa o demaquilante no rosto, vai se revelando um rastro vermelho em volta da boca. Aos poucos, essa boca vermelha, enorme, aparece. Vai aparecendo debaixo da maquiagem da pessoa um palhaço com uma enorme boca vermelha e os olhos pintados com traços pretos. É como se aquele demaquilante revelasse o palhaço que existe dentro dessa atriz pesquisadora. E por fim, ela revela o nariz vermelho. Olá. Eu sou o palhaço que come lixo. Você com certeza já me encontrou por aí? Talvez em um parque, em alguma pracinha, na sua antiga escola. Eu estive ali. Eu estive ali o tempo inteiro. Talvez você estivesse no parque com pessoas queridas. E aí você terminou de comer aquele seu saquinho de pipoca. E aí você decidiu fazer sua parte como cidadã, como cidadão, levar ali na lixeira. E aí você me encontra uma ação de educação ambiental, talvez, um lixo chamativo. E você pensa assim, eu vou colocar esse saquinho de pipoca na boca do palhaço. Eu vou socar dentro da boca do palhaço. E eu tava ali. E eu adoro saco de pipoca. É o melhor lixo que tem, é saquinho de pipoca. Também adoro os plásticos. Mas eu vim aqui hoje, no final desse vídeo, dessa história toda, para falar para vocês que tudo esse negócio de lixo, tudo isso, é uma questão que envolve
indivíduo e coletivo. É uma questão individual e é uma questão coletiva, não tem jeito. Todas as soluções para esse problema do lixo envolvem pensamento coletivo, de gestão de cidade, de mundo. Não tem fora para jogar. Então envolve um pensamento coletivo. O pensamento coletivo exige ações individuais. Todo mundo vai ter que cuidar. Então, tá aí. O lixo é um problema indivíduo e coletivo. Aos poucos vai aparecendo a imagem de um rapaz tocando um violãozinho cor-de-rosa, sentado ali no mesmo camarim que apareceu a pesquisadora e o palhaço. Esse rapaz é Dudu Ferraz. Ele também é aqui do Quintal Garatuja. Ele vai começar a tocar uma música que tem tudo a ver com isso que o palhaço falou. Sinto no tempo a condição, o conforto e o silêncio alimentam a desgraça, escassa sensação de sucesso, pegadinha da presunção do progresso. Que progresso é esse que não nos cabe, que não coube nem vai caber? Que progresso é esse que suga até que se acabe? Que progresso é esse que não nos cabe, que não coube nem vai caber? Que progresso é esse que suga até que se acabe? Oh, parandeira, parinora, parandeira, parinora, yo, yo, parandeira, pario, papá, parandeira, parinora. Tudo isso que eu falei aqui, eu estudei, eu li. Se você quiser saber um pouco mais, você vai precisar ler também. Então agora eu vou colocar aqui a bibliografia, as fontes que eu usei para escrever tudo isso. Bibliografia. A personagem mitológica foi inspirada na deusa Tlazolteotl, que aparece logo na abertura do livro Ecologia Política de la Basura, Pensando los Residuos del Sur, que é uma coletânea de muitos ensaios sobre a problemática do lixo em vários países da América Latina. É simplesmente maravilhoso. Aí eu pesquisei a Tlazolteotl em outras fontes também. Por exemplo, nesse Tenochtitlan, que é um projeto da Fordham University's Art History Department. E também nesse blog, nesse site que chama The Order of the Good Death. Fez uma postagem bem interessante sobre ela. E esse blog feminista de bruxa que chama Death Witch, que é bem interessante, fala sobre a relação dela com a vassoura e as bruxas contemporâneas, é bem interessante. A dona de casa fala que ela tem uma amiga que fez uma pergunta pra ela, né? Do Fora de Onde. E essa amiga, ela tem nome, ela chama Sara Gregório, Sassá. Ela é designer, permacultora, além de ótima cozinheira e artista viajante. É minha grande amiga e uma inspiração para essa pesquisa aqui, a Sassá. A dona de casa também fala sobre encaminhar os resíduos para reciclagem entrando em aplicativo. Ela está falando do app Cataqui, que foi desenvolvido pelo mesmo grupo que faz o Pimp My Carroça. São dois projetos legais de seguir o Cataqui, tanto seguir nas redes sociais quanto acessar o aplicativo e usar. E o Pimp My Carroça tem vários projetos muito bacanas trabalhando aí com a reciclagem. E com catadoras e catadores, né? Para construir aquele passeio de balão, eu pesquisei em várias fontes, como essas daqui, por exemplo. Então, a tese de doutorado de Bruna Fernandes de Faria, ela fez doutorado na Unicamp, e o título é A influência das áreas de disposição de resíduos sólidos na cidade de Campinas, São Paulo, na qualidade das águas, determinação de metais empregando a fluorescência de raio-x por reflexão total com radiação síncroton. Não quer dizer que eu entendi tudo, mas as coisas que eu estava procurando, eu encontrei muitas coisas que eu estava procurando aqui na tese da Bruna.
E essa notícia aqui do G1: crise atrasa a reabertura do aterro Delta A em Campinas, afirma prefeitura. Primeira etapa foi concluída, mas CETESB precisa fazer nova vistoria. Espaço foi fechado em 2014 após atingir o limite da capacidade de resíduos. Essa notícia é de 2016, tá? E essa outra no site da Prefeitura de Campinas: Prefeitura prepara licitação para recuperar lixão da Pirelli. É uma notícia de 2012 e aqui o subtítulo da manchete diz que esses estudos estão sendo feitos desde 2008 para reabilitação ambiental. Sobre a Praça Carlos Gomes lá no centro ser um vazadouro, né? Ter sido um vazadouro, ter sido um lixão, eu encontrei essa história aqui no Correio Popular, que é o jornal aqui da cidade. É uma notícia de 2020. A notícia chama Um Golpe na Pujante Economia. 1889 marca a chegada da primeira e devastadora pandemia de febre amarela. E aí nessa notícia eles vão falar sobre a praça ser lixão. Então aí a história do lixão tem relação com as pandemias, né? Do lixo, né? Dos germes e tal. E essa página do site da prefeitura também, que é a página da Praça Carlos Gomes, ela também conta essa história desse passado fedido da praça. Essa ideia de percorrer a plataforma do Google Earth para contar histórias daqui da vizinhança, eu encontrei um espetáculo online do Chile. O ator Mauro Vaca Valenzuela fez uma obra impressionante em 2020 chamada Reminiscência. Ela está disponível na plataforma Escenix, que é um streaming de teatro chileno, tá? Então você acessa escenix.cl. Mas daí, se a gente quiser falar sobre essa tecnologia, né, o Google Earth, aí a gente pode acompanhar essa série famosinha da Netflix, que chama Batalha Bilionária, o caso Google Earth. Conta sobre um artista e um hacker que inventaram uma nova maneira de ver o mundo. Aí, anos depois, eles processam o Google por violação de patente. Sobre o sambaquis, eu usei as seguintes referências para escrever. Então, essa aqui é uma notícia também do G1, que tem a seguinte manchete: estruturas feitas por índios indicam cultura complexa no Brasil pré-histórico. Povos que viviam no Brasil até 8.000 anos atrás criaram o sambaquis. Existem provas de que a cultura viajou e trocou peças até no Uruguai. Essa é uma notícia de 2008. E esse artigo que foi publicado na revista Acta Geográfica em 2011, com o seguinte título: Os significados dos sambaquis brasileiros e o potencial ecoturístico dos sítios arqueológicos da planície costeira Canané, Iguape e Ilha Comprida, São Paulo. E também esse outro artigo que foi publicado na revista Especiarias, Cadernos de Ciências Humanas, em 2017, com o seguinte título: Arqueologia dos sambaquis no litoral de São Paulo, análise da distribuição dos sítios e cronologia. E aquela imagem que eu uso para falar sobre os sambaquis, eu achei nesse site da Prefeitura de Osasco. É uma matéria que chama Quem Mora no Sambaqui? Ciência hoje das crianças, digital Osasco. Tá? Você acha lá esse material bem bonitinho. A avó conta histórias baseadas na leitura do livro Lixo, a limpeza urbana através dos tempos, que foi escrito por Emílio Maciel Engenherir, que é professor da UERJ e da EFF. Eu falei também sobre a percepção dos germes, dos micróbios, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, que ele é chamado A Teoria dos Germes, tá no canal Cultura Abraça Campinas no YouTube. Se você achou esse papo legal, tá interessado em saber mais, é só correr lá para assistir, tá? Aqui tem o link, mas se você procurar lá no YouTube A Teoria dos Germes, Pamela Villanova, aí você acha, porque no canal Cultura Campinas é meio difícil, então procura sim, tá? A vovó deu uma dica também sobre ser contra a solução de queimar o lixo. Ela estava falando a partir da luta de várias instituições, entre elas a Gaia, que é a Global Alliance for Incinerator Alternatives.
dá para entrar aqui no site, ó, que é no-burn.org, e saber um pouco mais sobre essa organização, que é uma organização internacional, e tem a Gaia no Brasil também. No Brasil, também há várias iniciativas contra a incineração dos resíduos. E, especificamente, nós colocamos no vídeo a imagem do Manifesto contra a Destruição dos Resíduos Sólidos Urbanos por Desperdício Zero. Então, se quiser saber mais, também dá para entrar no site, é manifesto.residuozero.org.br. Quando eu falei do movimento nacional com alianças internacionais para tirar as crianças do lixão, eu estava me referindo à campanha Criança no Lixo Nunca Mais, que foi organizada pelo Fórum Lixo e Cidadania, criado em 1988 e que existe até hoje em âmbito nacional e também municipal. Então, assim, entre ali as prioridades da campanha Criança no Lixo Nunca Mais, estava erradicar o trabalho infantil no lixo, a inclusão de catadores e catadoras como parceiros na coleta seletiva e erradicar os lixões e aprimorar a gestão de resíduos. Essa imagem eu peguei aqui desse site do governo do Rio Grande do Sul, é www.al.rs.gov.br, e lá dá para encontrar esse material. Para compreender toda essa problemática, eu aproveito todas as oportunidades em que eu puder ouvir a professora doutora Emília Wanda Rutkowski. Ela é docente da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Ela sabe tudo e mais um pouco sobre resíduos e sobre outras coisas também. Ela é coordenadora do Laboratório Fluxos da Unicamp, além de integrar diversos movimentos sociais na cidade de Campinas e também na Unicamp, na universidade. Ela me ensina muito sobre a história dos resíduos aqui na nossa cidade e também sobre os problemas que enfrentamos a nível local e global e as possíveis soluções. O MNCR, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, tem um site bem bacana com vários materiais legais, mncr.org.br. Tem várias coisas legais lá, tem uma biblioteca, multimídia bem bacana. Sobre a questão da logística reversa, esse livro aqui explica bem bacana o papel das muitas pessoas que participam desse processo. Chama Cadeia de Reciclagem, um olhar para os catadores, da editora Senac São Paulo, publicado em 2013, tá? Bem legal esse livro. A mitológica faz uma fala que foi inspirada nos ensinamentos de Davi Copenaua em A Queda do Céu. É um livro de Davi e Bruce Albert, publicado em português em 2015. Esse aqui. Sobre antropoceno, tem um texto de introdução ao conceito de antropoceno que pode ser acessado na plataforma da Climacom, que é uma revista da Unicamp. Se chama Antropoceno, Capitaloceno, Plantationceno, Chutiloceno, fazendo parênteses, da Donna Haraway. A tradução é da Suzana Dias, Mara Verônica e Ana Godoy. Esse é um texto bem bacana para introduzir o conceito de antropoceno. Eu também sugiro a leitura do El Antropoceno como Diagnóstico e Paradigma, Lecturas Globales desde el Sur, escrito por Maristela Svampa, aqui na revista Utopia e Praxis Latino-Americana. Bem legal esse texto, também é bacana. Eu citei a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. Tem uma fala do Ailton Krenak sobre o nosso estilo de vida, que envolve comer montanhas, que eu vi nesse vídeo da série Memória e Poder, que chama Ailton Krenak conta sua trajetória e fala da luta permanente dos povos tradicionais no Brasil. Essa fala me marcou e serve também de referência para esse vídeo. A personagem Palhaço que Come Lixo foi encontrada nesse verso da música do Raul Seixas, que se chama Dia da Saudade. Então ele fala: o palhaço que come lixo limpa a avenida para o bloco do Chorão passar.
A música que o Dudu Ferraz canta no final se chama Presunção do Progresso e foi composta por ele mesmo. O jeito de falar no final ali que o palhaço diz que é preciso estudar esta biografia aqui foi inspirado no trabalho do professor Eduardo Bueno, dos seus vídeos no YouTube. A captação das imagens deste filme foram feitas por Mauro Machado, do estúdio Câmera 55. A pesquisa, texto, interpretação e edição foram feitas por mim, Pamela Villanova. Eu contei com a ajuda de Dudu Ferraz, que fez a assistência de direção com achados valiosos para cenas. Este material faz parte da minha pesquisa de doutorado em Artes da Cena na Unicamp, que tem orientação da professora doutora Gina Monge Aguilar e co-orientação da professora doutora Verônica Fabrini. Eu espero ver vocês em breve. Até mais. Se você quiser ter acesso à bibliografia completa, inclusive com os links, você pode me mandar um e-mail, tá bom? É Pamela com 2 L's, Villanova com 2 L's, @gmail.com. Aí eu envio para você.